Vença com o que você tem. Essa é a mensagem de hoje, continuando a nossa série Caminho para a Vitória. Hoje é o 4º dia e essa série vai transformar a sua vida e vai te levantar como um combatente vencedor. Você já curte, comenta e marca as pessoas que precisam ouvir essa mensagem e compartilha. Vamos para a mensagem de hoje? Eu dizia, vença com o que você tem. Muitas vezes nós começamos muito bem um projeto, um plano, um sonho, e às vezes até mantemos uma constância e até nos afastamos daquilo que nos atrapalha. Foram os 3 primeiros pontos que nós falamos. Mas vem um quarto, que muita gente fica imaginando que vai vencer quando tiver isso, que vai vencer quando tiver uma melhor condição financeira, que vai vencer quando as coisas estiverem alinhadas. Ou seja, nós começamos a pensar, imaginar que nós venceremos quando tivermos coisas. E aí você precisa descobrir que a vitória está nas suas mãos. A vitória vem do Senhor. O homem se prepara para o combate, mas a vitória vem do Senhor. Como assim? Por que você está dizendo isso? Eu quero lembrar de algumas passagens bíblicas. Por exemplo, a viúva de Sarepta, ela não tinha muitos irmãos. Ela apenas tinha uma botija de azeite. E o profeta, quando pergunta, o que é que você tem? Ela diz, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. E talvez ela disse isso para que ele pudesse dizer assim, já que ela não tem nada, né? Eu não vou dizer nada. Seria um engano desvalorizar o pouco que se tem. Pois com aquele punhado de farinha e aquele pouquinho de azeite, nunca faltou pão. Ela venceu aquela grande seca, aquela grande fome, com o pouco que ela tinha. Você já ouviu uma frase? O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada? É também uma frase que nos leva a refletir. Vou dar outro exemplo. Lá em 1 Samuel 17:40, Davi, ao enfrentar Golias, ele tinha nas mãos uma funda e algumas pedras. E algumas pessoas, inclusive o rei, disse, eu vou colocar em você a armadura. Mas Davi não era habituado a usar armadura. Ele era pastor. E Davi não consegue se movimentar com a armadura. Depois, dá uma espada, Davi não consegue nem levantar a espada. Davi não era acostumado a usar espada. Davi não era acostumado a usar escudo, armadura, nada disso. E às vezes nós pensamos que a vitória vai vir quando nós tivermos a melhor armadura, a melhor espada. E eu quero te dizer que a tua vitória não vai vir quando você tiver. A tua vitória vai vir quando você usar o que você tem. O que Davi tinha? Davi tinha uma funda, ele era pastor, acostumado a utilizar aquela funda, e tinha algumas pedras. E o que ele usou? E como ele conseguiu vencer Golias? Ele conseguiu vencer Golias com aquele que ele tinha em mãos, aquela funda e aquelas pedras. E olha que Davi muitos dias afrontava o povo. Os melhores guerreiros não tinham coragem de enfrentar, ou melhor, Golias, né? Golias afrontava o povo e nenhum guerreiro tinha coragem. E Davi venceu o gigante com o que ele tinha em mãos. Lá em Juízes 15, Sansão, ele tinha um osso, uma queixada, e ele feriu mais de 1000 filisteus. Sansão vence com aquilo que ele tinha em mãos. Lembra da multiplicação dos pães? Um rapazinho tinha 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000. E eu te pergunto, e você, amado? Você, amada, o que é que você tem em mãos? O que é que você tem? Apenas uma vasilha de azeite e um pouco de farinha? Será que você só tem uma funda e algumas pedras, como Davi? Será que você só tem um osso de animal, assim como Sansão? Eu quero te dizer que em todos esses exemplos eles venceram com aquilo que ele tinha, com aquilo que eles tinham em mãos. E às vezes nós nos enganamos e erramos no caminho da vitória porque nós estamos esperando ter muito dinheiro, ter muita condição, nós esperamos ter muita atenção, nós esperamos ter muito sucesso, nós esperamos, eu vou vencer quando eu conseguir ter isso. Não, você vai vencer quando você decidir vencer e usar aquilo que você tem. Quando aquilo que você tem é colocado nas mãos de Deus. Davi disse uma frase muito forte diante do gigante, quando o gigante zombou dele, quando ele chegou com pedras e com uma funda, o gigante disse, mandaram um menino, eu sou por acaso um cachorro, para você vir com as pedras? Eu vou te matar hoje. E Davi diz, tu vem
contra mim com a espada, com a lança e com o escudo, mas eu vou contra ti com o Senhor dos exércitos. Davi sabia que quem lhe daria a vitória era o Senhor. Ele ia usar o que ele tinha, pedras e funda, era isso que ele tinha. Mas quem lhe daria a vitória era o Senhor. Então pega isso, quando você usa o que você tem, simples, pequeno, humilde, assim como esses exemplos que eu dei, e quando você coloca isso na mão de Deus, se transforma numa arma poderosa de vitória. Quando você pega o simples que você tem, você coloca na mão de Deus, você transforma isso numa arma poderosa de vitória. E uma queixada, ou seja, um osso de animal venceu 1000 filisteus. E aí você sabe que uma pedra derrubou um gigante. E aí você sabe que um punhado de azeite, ou melhor, um punhado de farinha e um pouquinho de azeite alimentou durante muito tempo 3 pessoas. Na mão de Deus, o pouco se transforma em muito. Aquilo que você tem se transforma em instrumento de vitória. Você, o que você tem em mãos? Utilize isso e vença. Espero que essa palavra de hoje tenha te ajudado e te fortalecido para ser um mais que vencedor. E você já vai compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, com os grupos de família, com as pessoas que você sente no coração que precisam ouvir essa mensagem. Você já deixa o like e você já marca nos comentários as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E hoje eu quero te convidar, meio-dia, vou rezar junto contigo o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males, um momento de força. E lá nós estamos enfrentando, aprendendo a trilhar o caminho de vitória. Que Deus te abençoe e te guarde. Desejo a você um santo e abençoado dia, força e coragem. Meio-dia estamos juntos.